Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um Top 5 aqui. E hoje no nosso Top 5 nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Então vou pedir um favor para vocês, mandem a setinha, mandem um aviãozinho lá para quem vocês conhecem, qual dos seus amigos que possa estar com esse problema de impotência sexual, disfunção erétil. Eu tenho 20 anos de experiência no tratamento dessa patologia. Eu sou urologista, como muitos de vocês já sabem, e trato muito tempo meus pacientes com essa questão da disfunção erétil. Então, hoje eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês e vamos começar então falando sobre o que é a disfunção erétil e qual é que são as causas da disfunção erétil, o que nós podemos fazer para evitar que ela aconteça e como nós podemos tratar. Vamos tentar falar tudo isso aí em menos de uma hora, né? De uma maneira rápida, coloquial, uma linguagem simples que todo mundo possa saber. Bom, disfunção erétil é muito comum, muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. Estudos do Brasil, tá? Estudos epidemiológicos brasileiros demonstram que cerca de 50% dos homens a partir dos 50 anos têm algum grau de disfunção erétil, de impotência sexual, tá? Então é muito comum, afeta muitas pessoas e tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos homens, tem um impacto muito grande nos relacionamentos, tem um impacto muito grande na questão emocional. Os homens com disfunção erétil, com impotência sexual, eles têm índices altíssimos de depressão, índices maiores, inclusive de suicídio, tá? Por quê? Porque realmente afeta muito a autoestima do homem, afeta muito o bem-estar. Então a gente tem que identificar esses fatores, porque muitas vezes eles ainda são lidados como um tabu e muitas vezes não são abordados na consulta. E isso é uma das questões que a gente precisa falar sempre, fale para o seu médico que você está com problema de ereção. Comunique, porque muitas vezes, e a gente sabe, isso é outra questão que os estudos demonstram, é que muitas vezes os médicos não perguntam para os seus pacientes como é que está a sua vida sexual, como é que está a sua relação. E isso é fundamental, porque a questão da disfunção erétil, ela está relacionada, na verdade ela é um sintoma, né, de uma síndrome que pode identificar outra, pode ser o início de outras patologias, como por exemplo doença cardiovascular. A gente sabe muito que a disfunção erétil está relacionada muitas vezes ao início de uma doença cardiovascular. Tá? Bom, nós temos que diferenciar então as disfunções erétil, disfunção erétil orgânica e disfunção erétil de origem psicológica. A disfunção erétil de origem psicológica, ela é extremamente comum e ela é mais comum em pacientes mais novos. Ela é mais comum quando nós somos mais jovens. Tá? Por quê? Porque fatores emocionais influenciam muito na questão sexual, na ereção. A ereção, ela é um complexo sistema neurológico, né, e vascular, neurovascular, de reflexos que nós temos que ter e que são ativados por neurotransmissores. Então, e por estímulos físicos, por estímulo sexual através do pensamento, e esses estímulos eles têm uma descarga hormonal, uma descarga de neurotransmissores que vão agir no corpo cavernoso do pênis, provocando um relaxamento no corpo cavernoso, aonde as artérias, nós temos duas artérias no nosso corpo cavernoso, vão encher o nosso corpo cavernoso do pênis de sangue. Para vocês saberem identificar melhor, nosso pênis ele tem 3 cavidades, tá? 2 delas são chamadas de corpos cavernosos, uma de cada lado, são na parte superior do pênis. E embaixo delas nós temos o corpo esponjoso, que é aquela outra cavidade
que também se irriga com sangue e que vai nutrir a uretra, que é onde passa a urina, e vai irrigar a glande, que é a cabeça do nosso pênis. Então, quando nós temos o estímulo sexual, nós temos uma vasodilatação das artérias penianas, ou seja, um influxo de sangue maior das artérias, e essa vasodilatação provoca uma compressão do retorno venoso das veias. Então, nós temos mais sangue entrando do que sangue saindo. E isso é que vai causar a ereção. Posteriormente, quando nós temos o orgasmo, nós temos a inversão. Nós temos uma vasodilatação, uma redução no fluxo de entrada do sangue e, naturalmente, o sangue vai escoar pelas veias penianas e nós vamos ter a detumescência do pênis, ou a flacidez peniana. Então, a parte dos neurotransmissores, ela atua de maneira muito importante na ereção. Porque no momento que nós temos o estímulo para a ereção, nós temos que ter um estímulo parasimpático, ou seja, nós temos que estar no estímulo de relaxamento. E por isso que as questões emocionais têm um papel tão importante na ereção. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos num estado adrenérgico, ou seja, o estado adrenérgico, o estado simpático, é aquele estado onde nós temos neurotransmissores que são vasoconstritores. Eles têm a tendência a contrair os vasos da periferia do nosso corpo. Então, quando nós estamos no estado de alerta, quando nós estamos com algum tipo de estresse, algum nervosismo, nós temos, em função disso, uma vasoconstrição do pênis, porque nós temos uma descarga de adrenalina, que é esse hormônio vasoconstritor. Quando nós temos, então, um estado de relaxamento, nós temos uma ação mais parasimpática, onde a acetilcolina provoca a cascata de eventos que vai provocar o relaxamento do pênis e a vasodilatação. Por isso que as questões emocionais, elas impactam tanto na ereção. Porque aqueles meninos, muitas vezes eu atendo pacientes, por exemplo, que estão na sua primeira relação sexual, ou nos seus primeiros atos sexuais, e devido a uma ansiedade de desempenho, a uma autocobrança de que haja um desempenho excepcional, muitas vezes isso provoca um estado adrenérgico, um estado de liberação de hormônios vasoconstritores que vão provocar uma dificuldade na ereção. E essa dificuldade na ereção, muitas vezes, é o que desencadeia um ciclo vicioso negativo, onde há mais ansiedade, onde há mais liberação de hormônios vasoconstritores e aonde há mais dificuldade para se ter ereção. Por isso, é tão comum em jovens, porque muitas vezes não há nenhum dano orgânico que possa ser atribuído à disfunção erétil. E essa questão emocional tem um papel muito importante, tanto em jovens, mas também naquelas pessoas que já têm um componente orgânico. Aquelas pessoas que já têm um componente orgânico, muitas vezes esse componente orgânico pode ser o fator causador do primeiro episódio de impotência, de dificuldade na ereção, e a partir daí entra o fator emocional, dificultando ainda mais a ocorrência da ereção. Por quê? Porque nós estamos porque gera aquele estado de ansiedade, aquela insegurança na relação, e isso gera uma descarga de adrenalina, e essa descarga de adrenalina e noradrenalina vai dificultar que haja o relaxamento peniano. Então, é muito importante que a gente fale isso, porque a gente tem que, nesses pacientes que há um componente emocional, a conversa é extremamente importante para orientar os pacientes de que o corpo não é uma máquina, de que muitas vezes a gente não está num dia legal para ter relação e a gente não pode levar um episódio de falha como o fim do mundo. Isso pode acontecer, é comum de acontecer nos homens e não é o fim do mundo, porque muitas vezes o que acontece após uma falha é uma espécie de estresse pós-traumático, ou seja, o paciente tem a falha, aquela falha causa um dano emocional tão grande no paciente
que faz com que o paciente fique inseguro para novas relações, ou seja, gera uma ansiedade, abre uma ferida emocional. E esse paciente, muitas vezes, para evitar que ocorra a falha, ele acaba fugindo de uma nova exposição a uma relação sexual. E o nosso inconsciente, daí não é uma questão consciente, mas o nosso inconsciente acaba tentando nos afastar daquela situação aonde gera ansiedade. Tá? E o que o nosso inconsciente faz muitas vezes é cortar a nossa libido, a nossa vontade de ter relação sexual, exatamente para tentar nos deixar longe dessa questão que causa a disfunção erétil. Esse é o fator principal do fator emocional, da questão emocional que causa a disfunção erétil. Isso é muito comum, gente, muito comum mesmo. A gente vê diariamente no consultório homens, né, que chegam com queixas de disfunção erétil. Tu vai olhar todos os exames, todas as questões hormonais, enfim, todas as principais causas de disfunção erétil orgânica, não se identifica. Nós vamos identificar então a questão emocional como sendo a principal causa da disfunção erétil. Uma das principais queixas desses pacientes que estão com a questão, com uma impotência sexual de origem psicogênica, de origem emocional, é que eles não conseguem relaxar durante a relação. Ou seja, quando estão no ato sexual, eles relatam que um som de uma televisão incomoda, ou uma luz, ou um barulho lá fora, enfim, eles referem que há uma desconcentração, ou seja, qualquer coisa tira a atenção deles na relação sexual. Na verdade, isso caracteriza o estado de atenção, o estado de alerta, que é um estado que tu não pode estar na relação sexual, tu tem que estar relaxado. Ir para a relação sexual tem que ser que nem tu vai jogar bola, que nem tu vai no cinema, tem que ser uma coisa prazerosa e não um desafio. Quando passa a ser um desafio, significa que existe ansiedade. Quando existe ansiedade, existe a descarga de hormônios adrenérgicos que causam a vasoconstrição, que eu já expliquei para vocês. É uma espécie de estresse pós-traumático. Por exemplo, quando você sai do seu prédio, eu dou sempre esse exemplo para os meus pacientes, você sai do seu prédio um determinado dia e você pisou na rua e você foi assaltado, e correu tudo bem, mas no outro dia você vai descer, vai pegar o elevador, inconscientemente já você sente uma ansiedade. Você nem sabe o que é, sabe que conscientemente não tem um assaltante lá, ninguém vai te assaltar, mas dá aquele medo. E esse medo, essa questão inconsciente é o que acontece com os homens muitas vezes durante o processo de excitação na hora que ele vê que a relação sexual vai acontecer, que não vai ter como escapar daquela situação. E essa ansiedade, esse medo inconsciente, muitas vezes é o suficiente para que não ocorra a ereção. Tá? Então, a dica que eu dou para esses pacientes é: calma, não desiste, abusa da parte das preliminares, entendeu? Evita pressa na relação. Muitas vezes, quando vai iniciar, está com aquela dificuldade na ereção, mas tenha calma. A parceira tem que entender que também isso é normal, que isso ocorre. Muitas vezes a parceira cobra o parceiro dizendo que é aquilo, tu não gosta mais de mim, que tu tá com outra. Não tem nada a ver. Muitas vezes é o parceiro que está passando por esse processo. E geralmente a gente consegue superar essa questão emocional e a vida volta ao normal. Isso ocorre por fases da vida do homem e ocorre em todos os homens, em diferentes fases da sua vida. Pode ocorrer durante a adolescência, na primeira relação sexual, pode ocorrer depois de uma separação, muitas vezes depois de uma separação, onde a gente começa a ter novos relacionamentos, ou seja, tu não tens mais a intimidade com a parceira, gera um estado de um pouco mais de ansiedade e isso aí pode propiciar um episódio de disfunção erétil, um episódio de falta de confiança. Tá? E muitas vezes acontece, como eu expliquei para vocês, devido a um problema orgânico e aí se sobrepõe essa questão emocional, ou seja, com 40, com 50, com 60, com 70 anos pode acontecer. Então, junto
das questões orgânicas, muitas vezes a gente tem junto essa questão emocional que vem em sequência. Ou em pacientes mais jovens, basicamente nós temos as questões emocionais influenciando na disfunção erétil. Então, para vocês, eu falei todo esse tempo da questão, desses 15 minutos iniciais da questão emocional, porque realmente a questão emocional desempenha um papel fundamental na impotência sexual, tá? E muitas vezes os pacientes procuram meios de tratamento e não se conversa sobre isso e se vai direto para um tratamento medicamentoso sem identificar as causas. E isso muitas vezes gera um problema, porque o paciente acaba ficando dependente do medicamento, dependente emocionalmente do medicamento, e depois a gente não consegue mais tirar o remédio. Tá? Então, muitas vezes é importante conversar, entender qual é a peculiaridade de cada paciente, estabelecer o que está acontecendo na vida daquele paciente, como é que está a vida social dele, o que gerou, quando que foi, e aí sim a gente vai tomar uma atitude. Então, isso é a questão emocional. Mas nós temos que, para determinar que o paciente tenha uma disfunção erétil emocional, nós temos que primeiro excluir todas as causas orgânicas. E eu vou falar para vocês agora as principais causas da disfunção erétil orgânica. A primeira, número 1, e que eu bato na tecla com vocês, aqui eu falo diariamente com vocês sobre diabetes, síndrome metabólica, resistência à insulina. O diabetes é a principal causa de disfunção erétil, tá? Orgânica. Por quê? Porque o diabetes ele é um processo inflamatório, na verdade uma intolerância que nós temos a metabolismo dos carboidratos. Isso faz com que a nossa glicemia suba muito, gera uma inflamação muito importante devido ao aumento, muitas vezes, da insulina que nós temos antes da questão do diabetes. Então, antes do diabetes, nós temos a resistência à insulina, nós temos o aumento da insulina. Posteriormente, nós temos uma incompetência do nosso pâncreas a produzir insulina suficiente para colocar a glicose para dentro das células e nós temos estabelecido o diabetes. Esse processo todo de inflamatório e também de hiperglicemia causa lesões nos vasos capilares do nosso pênis, do nosso corpo cavernoso. Nosso corpo cavernoso é uma esponja. Ele se enche de sangue e ele tem uma elasticidade. Então há uma vasodilatação desses capilares. No momento em que tu tens uma diabetes, tu tens uma lesão tanto dos capilares neurológicos, daqueles capilares que vão na bainha dos nervos, ou seja, a gente perde muito da sensibilidade. Nós temos uma neuropatia diabética e também nós temos uma lesão dos capilares dos corpos cavernosos, ou seja, uma dificuldade na irrigação desses corpos cavernosos para que a gente consiga a ereção. E a ereção ela é sensível, porque muitas vezes, né, nós precisamos ter uma ereção plena para poder ocluir as nossas veias do corpo cavernoso. E aí sim conseguir uma ereção rígida o suficiente para uma penetração. Tá? O diabetes, ele é uma das causas da disfunção erétil, mas ele é uma das principais causas da disfunção erétil, talvez a principal causa orgânica, mas ele também é uma das principais causas da doença cardiovascular. E o que ocorre muitas vezes de forma inicial é a disfunção erétil, a questão sexual. Então, muitas vezes, o sintoma sexual antecede o que está ocorrendo no nosso coração, nos nossos vasos, nas nossas carótidas, no nosso cérebro, ok? Então, muitas vezes, aquele paciente diabético que está com disfunção erétil, isso pode ser um sinal do que está por vir em outras áreas do nosso corpo. Por isso é tão importante encarar a disfunção erétil como um sintoma, muitas vezes, de problemas orgânicos mais profundos. Porque o nosso corpo ele é um todo. Tá? Então, muitas vezes, isso não. Os pacientes diabéticos, eles chegam, e muitas vezes eles vão procurar o médico quando dá o problema da potência. Tá? Todo o resto não importa. Quando afeta a relação sexual, aí eles vêm procurar. Só que tem que entender que há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas para tentar melhorar.
E como é que nós melhoramos os pacientes que têm disfunção erétil por causa do diabetes, por causa da resistência à insulina? Nós melhoramos tratando o diabetes. E como é que nós tratamos o diabetes? Se o paciente com diabetes tem uma intolerância no metabolismo de qual macronutriente? Da glicose. Como é que a gente trata o diabetes da maneira mais eficaz, melhor do que qualquer tratamento? A gente trata cortando a glicose. A gente trata dando para ele uma dieta rica em proteína e gordura e pobre em carboidrato. Isso é uma coisa tão óbvia, eu não sei porque demorou tantos anos para a Sociedade de Endocrinologia prescreverem uma dieta low carb para tratar o diabetes. Porque é óbvio que o paciente com diabetes tem uma intolerância, diabetes tipo 2 estou falando, uma intolerância ao metabolismo de carboidratos. Então, quando a gente reduz, faz uma dieta low carb, muitas vezes a gente consegue melhorar esses pacientes e recuperar aqueles tecidos que, na verdade, ainda não foram lesados definitivamente. E muitas vezes, aqueles pacientes com diabetes que não respondem mais à terapia medicamentosa da disfunção erétil, quando a gente trata o diabetes e coloca os níveis de glicemia, de hemoglobina glicada em níveis ok, eles voltam a responder ao uso de medicamentos orais para tratamento da disfunção erétil. Então, diabetes é uma das principais causas, mas eu vou elencar outras, que são muito importantes. Outra causa muito importante da disfunção erétil é o hipogonadismo, ou a deficiência hormonal, a deficiência de testosterona. Nós sabemos que a testosterona é um hormônio masculino, um hormônio sexual masculino, que tem um papel importantíssimo no mecanismo de ereção. A testosterona estimula muito a questão da libido, estimula muito a questão da excitação, estimula muito uma vascularização adequada do nosso pênis e tem um processo e tem um papel fundamental no processo da ereção. Quando nós estamos com testosterona baixa, um dos sintomas é a disfunção erétil, além de desânimo, depressão, cansaço, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, síndrome metabólica, todos são sintomas de uma baixa na testosterona. Então, esses pacientes que vêm com queixa de disfunção erétil também precisam checar como estão seus níveis hormonais. Porque no momento que nós checamos os níveis hormonais, nós podemos identificar se esses pacientes têm alguma deficiência de testosterona. E uma vez tendo deficiência de testosterona, nós precisamos, então, repor testosterona dentro de níveis fisiológicos adequados. E repondo essa testosterona, nós conseguimos, então, muitas vezes, resgatar uma vida sexual adequada para esses pacientes, resgatar a ereção. Então, nós temos o diabetes, nós temos a deficiência da testosterona, nós temos a hipertensão arterial, nós temos a dislipidemia, ou seja, uma alteração muito grande no perfil lipídico dos pacientes pode ser uma das causas de uma aterosclerose. Nós temos o hiperinsulinismo, que é aqueles pacientes que estão num processo inicial, antes de ter o diabetes, que tem hiperinsulinismo, resistência à insulina. Nós temos o uso de medicamentos. Nós temos que identificar se esses pacientes utilizam algum tipo de medicamento que possa causar disfunção erétil. Entre eles, medicamentos psicotrópicos. O paciente utiliza um monte de remédios para depressão, para dormir. Esses remédios impactam muito a questão sexual, principalmente a excitação, e dificultam muito a ereção. Nós temos medicamentos para hipertensão que não são adequados, que são medicamentos que causam disfunção erétil, especialmente os beta-bloqueadores, atenolol, propanolol, são os mais comuns, diuréticos também. Tá? Então, nós precisamos saber quais os medicamentos que esse paciente usa, tentar corrigir da melhor forma, através dos hábitos, a causa das doenças que fazem esses pacientes utilizarem esses medicamentos. Melhorando essas doenças, a gente consegue trocar esses medicamentos, reduzir a dose e muitas vezes ter um efeito benéfico na questão da disfunção erétil. O uso de drogas, cocaína está muito relacionado à disfunção erétil, maconha também, tá?
também são fatos importantes. Outra questão, o alcoolismo. O alcoolismo, como um depressor do sistema nervoso central, ele é uma das causas da disfunção erétil já comprovada cientificamente. Tá? O álcool, ele atua como um depressor do nosso sistema nervoso central e muitas vezes o alcoolismo ele é o gatilho para outras questões emocionais, ou seja, que episódios de disfunção erétil acabem causando danos emocionais paralelos e a gente tem esse link entre o alcoolismo, questões emocionais e disfunção erétil associados. Tá? Outra questão muito importante, o tabagismo. O tabagismo nós sabemos que está muito linkado à questão da aterosclerose. Por quê? Porque ele causa um excesso de radicais livres, uma inflamação nas nossas artérias, um depósito do nosso colesterol nas artérias, obstrução dessas artérias. E isso vai causar, então, a ocorrência da disfunção erétil. Tá? Para isso, nós temos que minimizar, então, a ação do tabagismo, tentando eliminar o tabagismo desses pacientes e corrigir eventuais estresses oxidativos que esse tabagismo possa causar, através do uso dos antioxidantes, através do uso do ômega 3, por exemplo. Nós temos essa questão bem estabelecida já também. Enfim, nós temos uma série de causas orgânicas que nós temos que identificar e também corrigir para que a gente consiga chegar num tratamento adequado da disfunção erétil. Tá? Sobre causas, eu vou falar as principais, tá? Mas tem uma outra que é bem importante também, que são traumas. Pacientes que sofreram traumas na bacia, muitas vezes podem ter secção nervosa e ter disfunção erétil. Pacientes que realizaram cirurgias para retirada da próstata, muitas vezes há uma lesão nervosa e também esses pacientes apresentam uma disfunção erétil e necessitam de tratamento. Tá? Bom, então, essas basicamente são as causas orgânicas. Então, recapitulando, a disfunção erétil ela é muito comum, ela tem causas psicológicas, ela tem causas orgânicas, as principais eu falei para vocês. Tá? E como que a gente trata a disfunção erétil? Nós tratamos então a disfunção erétil através de abordagens clínicas, através de hábitos, abordagens comportamentais e terapêuticas, que são medicamentos orais, medicamentos injetáveis e, por fim, o implante de próteses penianas. Vou falar um pouquinho sobre todos eles, tá? Fundamental, para quem tem problema de disfunção erétil de ordem emocional, eu sempre tenho junto da minha equipe um psicoterapeuta sexual, que eu indico, que faz a abordagem emocional desses pacientes. E essa abordagem emocional ela vai pela terapia comportamental, ou seja, a gente precisa identificar o que está gerando ansiedade e transformar essa ansiedade que está no ponto inconsciente para uma questão consciente, para que o paciente consiga entender isso que eu falei, por que ele sente essa ansiedade pré-relação sexual. E trabalhando isso, trazendo as questões que são inconscientes para o plano consciente, nós conseguimos trabalhar isso na nossa cabeça e ter uma reação melhor com essa questão. Mas basicamente isso que eu falei para vocês. Mostrar para o paciente que é normal ficar um pouco ansioso, que nem sempre isso aí é uma questão que vai acontecer para o resto da vida, que a gente precisa entender que o homem não é uma máquina, que o nosso brinquedinho ele é um brinquedinho de abrir, que não é que é um brinquedinho de montar, que não é um brinquedinho de abrir que nem das meninas, que é um pouquinho mais complicado, que a gente precisa estar relaxado, que a gente precisa estar tranquilo para ter uma relação sexual. Tá? Então, com isso a gente consegue melhorar essas questões emocionais. E muitas vezes esses pacientes com questões emocionais nós precisamos entrar com algum tratamento medicamentoso para que esse paciente consiga ter boas relações sexuais durante um período maior
E tendo boas relações sexuais, aquela ferida emocional vai fechando, vai baixando, vai ficando para trás. Então, uma das melhores maneiras que a gente tem para melhorar as questões emocionais é realizar um tratamento medicamentoso que vai, independente do paciente estar ansioso ou não, ele vai ter boas relações. E isso naturalmente vai reduzindo a ansiedade durante a relação. E muitas vezes esse paciente ele acaba ficando com uma dependência emocional do remédio que é melhor às vezes e é que a gente consegue trabalhar e ir retirando gradativamente esse medicamento do que tu ficar tendo falhas sucessivas, que isso gera um dano emocional muito grande para esses pacientes. Tá? Então não é porque o paciente tem uma questão puramente emocional que tu vai deixar de usar remédio, só vai tratar com psicoterapia. Não. Muitas vezes esses pacientes que têm um dano emocional, a gente precisa usar remédio para que eles voltem a ter uma vida sexual saudável e que naturalmente isso vai nos ajudar a melhorar a vida sexual do ponto de vista emocional também. Tá? Então, para as questões sexuais, a gente associa a psicoterapia com o tratamento. E para as questões orgânicas, principal, mudança de hábitos. Nós precisamos colocar na cabeça dos pacientes que, para a gente ter uma relação sexual, nós precisamos ter um mínimo de preparo físico. Porque um ato sexual, ele é um ato onde a gente exige muito do nosso sistema cardiovascular. Então não adianta a pessoa se detonar o dia inteiro e querer transar e achar que vai entrar em campo e vai jogar que nem o Pelé. Não é assim. Tem que se preparar. Então, o exercício físico é fundamental, uma rotina de exercícios físicos, uma boa avaliação nutricional, uma dieta. Por exemplo, nós sabemos que os homens que têm uma cintura, uma circunferência abdominal acima de 102 têm um risco cardiovascular maior, porque tem síndrome metabólica e tem mais disfunção erétil. Nós precisamos trabalhar para emagrecer, para que a nossa cintura fique com menos de 102 centímetros de circunferência, tá? Que a gente tenha bons hábitos alimentares, bons hábitos de exercícios, um bom sono. A higiene do sono é fundamental, ou seja, nós trabalhamos lá na clínica também esse pilar do sono. Nós avaliamos as questões hormonais também, então nós temos que identificar questões de alteração hormonal desses pacientes e corrigir, né, essas questões hormonais para que a gente possa manter um equilíbrio hormonal desses pacientes para um bom funcionamento da questão da ereção. Então nós temos que tentar restabelecer todos os parâmetros que levem o organismo desse paciente a uma condição boa de saúde, uma condição boa cardiovascular. E isso é um fator fundamental para a melhora da relação sexual. Porque não adianta tu dar remédio para a ereção se você não corrigir, fazer a sua parte, fazer a base, os pilares de uma vida saudável. Porque uma relação sexual, acima de tudo, ela é um ato de uma atividade física. O coração vai quase na frequência máxima. Né? Por que é tão comum pacientes morrerem durante o ato sexual? Né? Eventos que nós vemos. Porque toma remédio para ereção? Não, porque chegam ao limite da sua capacidade funcional cardiovascular. E muitas vezes não estão preparados para isso, não estão com condicionamento para isso. E aí ocorrem infartos, ocorre morte súbita, ocorrem arritmias. Por quê? Porque esse paciente muitas vezes está acima da sua capacidade, não está com condicionamento físico adequado para ter uma boa relação. Tá? Então isso é uma questão importante, a questão de hábitos, a questão de trabalhar os pilares de uma vida saudável. Isso a gente faz muito aqui no Instituto. Né? A gente faz o paciente, passa o paciente por uma série de avaliações. Por exemplo, o paciente que chega lá na clínica, a primeira coisa que ele realiza é uma avaliação física completa e detalhada, onde a gente mede percentual de gordura, onde a gente mede percentual de gordura, a gente mede todas as medidas, né,
do paciente, onde a gente mede o VO2 desse paciente, tá? Aonde a gente avalia toda uma capacidade física desse paciente e prescreve para ele. Estou fazendo uma live aqui, Martinoca, tá? Estão gritando demais lá em cima, estão me atrapalhando. Pode dar oi, sim. Oi, gente. A criançada está fervendo aqui. Desculpa. Tá, vai lá, deixa o pai terminar aqui. Então, lá na clínica, a gente avalia o paciente, faz uma avaliação laboratorial, onde a gente consegue identificar se esse paciente tem uma dislipidemia, onde para esse paciente tem uma disfunção hormonal, aonde dá para ver se esse paciente tem alguma deficiência de vitaminas, enfim, uma série de questões que a gente pode avaliar para ver como é que está a questão física desse paciente. E aí a gente prescreve se o paciente está em sobrepeso, um plano de emagrecimento, alguma outra avaliação que seja necessária, nós prescrevemos aqui no Instituto Bruno Basso. Bom, quando então a gente corrige todas as questões relacionadas à saúde geral do paciente, e são questões que demoram tempo para serem corrigidas, porque são intervenções que levam tempo, a gente orienta os pacientes que isso vai fazer efeito com o tempo, mas nós não podemos deixar o paciente sem ter relação durante esse período, então a gente prescreve medicamentos, tá? Os primeiros medicamentos que surgiram para a questão sexual, então assim, tem uma série de suplementos que a gente pode utilizar, né? E que tem um papel, principalmente na questão antioxidante, né, de melhora do perfil oxidativo, tá? Surgiram medicamentos com promessas de melhora da questão sexual que não se comprovaram. Por exemplo, tríbulos terrestres. Tem muita gente que toma tríbulos terrestres para melhorar a relação. Realmente, o tríbulos terrestres ele é um pré-hormonal, ele pode ter um papel pequeno na questão da melhora da testosterona, mas ele não melhora a disfunção erétil. Não melhora de forma realmente eficaz a disfunção erétil. Maca peruana também não tem esse papel, né? Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos. Os primeiros medicamentos que inventaram que realmente funcionaram para disfunção erétil foram os vasodilatadores intracavernosos, que são utilizados, né, em pacientes que não respondem à terapia oral, hoje. Mas inicialmente eles eram as principais drogas. E hoje, muitas vezes, a gente sabe que existe isso, clínicas que prescrevem os vasodilatadores penianos intracavernosos, ou seja, injeções dentro do pênis para vasodilatação, como primeira forma de tratamento e com a promessa de que aquilo vai curar a disfunção erétil. Não vai curar, tá? Vai possibilitar a ereção, mas a gente precisa primeiro testar os medicamentos orais, porque os medicamentos orais são não invasivos e funcionam muito bem também, tá? Então, qual é que são esses medicamentos orais? Os principais deles vocês já conhecem, o mais popular deles é o sildenafila, popularmente o nome comercial é o Viagra, mas nós temos a tadalafila, que é o Cialis, nós temos a vardenafila, que é o Levitra, nós temos outras moléculas, tá? E o que essas moléculas fazem? Vou falar um pouquinho de bioquímica para vocês, tá? O principal vasodilatador vascular que nós temos é o óxido nítrico, tá? O óxido nítrico ele é liberado a partir das fibras parasimpáticas, da acetilcolina, nós temos a liberação do óxido nítrico que promove a vasodilatação. Basicamente esses medicamentos, tá? E o óxido nítrico vai agir dentro das células, onde há um ciclo de GMP cíclico, e nós temos uma enzima lá que faz a degradação do GMP cíclico, que é a fosfodiesterase. Tá? Fosfodiesterase é uma enzima que vai... nós temos o óxido nítrico, ele vai fazer, né, a cascata de liberação do GMP cíclico, que a fosfodiesterase ela vai eliminar o GMP cíclico, que o GMP cíclico é, na verdade, a molécula que vai causar a vasodilatação dos capilares penianos. E a fosfodiesterase é que consome o GMP cíclico. Então, esses remédios atuam na fosfodiesterase, inibindo a ação dessa enzima. Ou seja, nós temos mais GMP cíclico agindo, ou seja, a ereção ela consegue
permanecer ativa e mais rígida por mais tempo. Por isso que esses remédios funcionam até naqueles pacientes que têm problemas emocionais, porque elas vão agir dentro da cadeia parasimpática como um contraponto àquela ação adrenérgica, aquela ação dos outros hormônios que tentam fazer a vasoconstrição. Então eles vão agir como um contraponto, causando mesmo assim uma sinergia na vasodilatação. E isso vai fazer com que esse paciente, mesmo com mais ansiedade, consiga ter uma ereção que é boa para a relação sexual. Tá? Muitas vezes, os pacientes estão tão ansiosos, tão estressados, que doses baixas desses medicamentos não conseguem suplantar a ação adrenérgica. Então, nós temos que trabalhar, né, de outras maneiras para conseguir corrigir essa questão. Tá? Bom, então no primeiro tratamento inicial da disfunção erétil, ela é realizada através de medicamentos orais, os inibidores da fosfodiesterase, né? E esses medicamentos funcionam muito bem, foi uma revolução isso, né? Foi realmente uma sensação. Tá? Esses medicamentos, por exemplo, o sildenafil, ele foi testado inicialmente como um vasodilatador coronariano. E se percebeu, né, durante as pesquisas, que aqueles velhinhos tinham uma vasodilatação coronariana, mas que não era significativa, mas eles tinham um efeito colateral que era ereções, melhora das ereções. E aí se viu, opa, essa molécula tem um perfil relacionado à vasodilatação periférica, mais periférica e possível e portanto da melhora da ereção. E esses medicamentos eles têm uma série de efeitos colaterais e eles têm uma série de contraindicações, por isso eles devem ser prescritos pelo médico. Não dá para sair tomando a la louca porque realmente pode dar problema, tá? Principalmente para aqueles pacientes que já utilizam outros vasodilatadores, eles podem potencializar e causar problemas, tá? Mas além disso, eles podem causar azia, dor de cabeça, dores musculares, tá? Problemas na questão ocular, tem algumas patologias oculares que contraindicam o uso dos inibidores da fosfodiesterase. Enfim, o ideal é que você, porque são remédios que tu vai na farmácia e compra, hoje não precisa nem de receita, isso é um erro, na verdade, no meu ponto de vista. E é fácil, difundido, é um medicamento bem difundido, então o ideal é que seja prescrito por um profissional habilitado para que você não cometa erros que pode dar problema realmente, tá? E aí nós podemos usar esses remédios sob demanda, ou seja, aquele uso que é realizado antes do ato sexual, e nós podemos realizar esse remédio em doses menores de uso diário, ou seja, todos os dias se toma uma dose baixinha. Esse uso é ainda melhor, por exemplo, para os pacientes diabéticos, tá? Na minha opinião, porque ele vai manter o nível de vasodilatação e vai preservar esses tecidos. Tá? Então, porque no momento que tu mantém o nível de dilatação por mais tempo, tu mantém esses tecidos sendo vascularizados e tu mantém esses tecidos sendo irrigados e nutridos e inibindo assim, né, a perda, a lesão desses tecidos. Esse uso muitas vezes é também prescrito para aqueles pacientes que fazem cirurgia, ou seja, precocemente nós já estabelecemos o uso de medicamentos de inibidores de fosfodiesterase 5 para a recuperação pronta da relação sexual, para aqueles pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia de câncer de próstata, que retiram a próstata, a gente já sai utilizando esses inibidores. Bom, e aí nós temos então esses tratamentos orais. Aí quando o tratamento oral já não funciona mais, aí sim nós vamos lançar mão dos tratamentos injetáveis, tá? Que são medicamentos que são vasodilatadores diretos, ou seja, eles têm uma ação direta dentro do corpo cavernoso. Nós colocamos ele lá dentro do corpo cavernoso e eles vão causar ereção. Os inibidores da fosfodiesterase, eles dependem da excitação, ou seja, você tem que estar sendo excitado durante o ato sexual para eles agirem, ou seja, eles precisam do estímulo da relação sexual. Já os medicamentos injetáveis, tá, você vai ter ereção instantânea, tá, quase que instantânea, ou seja, independente do que você está fazendo. Se você estiver jogando futebol, você vai ter uma ereção, e aplicar o remédio, você vai ter uma ereção, entendeu? Porque ele tem uma ação local na hora, tá?
E esses medicamentos injetáveis são várias categorias, vou falar alguns que existem aqui, o alprostadil, a fentolamina, né? E esses medicamentos injetáveis, eles são muito perigosos, porque se você errar a dose, você pode causar o efeito contrário, que se chama priapismo, que é uma ereção que dura mais tempo do que deveria. Uma ereção que dura acima de 6 horas começa a causar lesão lá da... Estou pedindo a minha esposa dar uma controlada nas crianças ali. Uma lesão, pode causar uma lesão peniana por uma ereção muito prolongada, ou seja, o sangue acaba não circulando de maneira adequada e nós podemos ter uma lesão peniana. E muitas vezes esses pacientes precisam ir para o bloco cirúrgico para que a gente consiga drenar o corpo cavernoso e retirar o sangue que fica paralisando os corpos cavernosos devido à ação incorreta desse medicamento, de uma dose inadequada, enfim. Tá? Então ele é bem perigoso, tem que saber usar, tá? Tem a indicação correta. Por isso que é tão perigoso usar naqueles pacientes que nunca usaram nenhum remédio, saírem usando os vasodilatadores intracavernosos, tá? Então, evite isso, né? Isso tem que ser com indicação de um profissional habilitado, né? E esses medicamentos precisam de receita e devem ser testados antes no consultório para depois serem prescritos para usar para o paciente. O paciente tem que ser treinado a utilizar esses medicamentos. E quando nem esses remédios funcionam, aí nós temos a opção de utilizar o implante de próteses penianas. O implante de próteses penianas é a terapia cirúrgica da disfunção erétil, da impotência sexual, e ela tem um nível de satisfação acima de 90%, desde que seja utilizado corretamente, seja bem indicado. Ou seja, quando você tem um paciente que não consegue ter relação sexual, que já testou todas as terapias conservadoras e mesmo assim não consegue ter relação sexual, esse paciente, né, você avalia a parte vascular dele, você constata que ele tem uma lesão definitiva. Esse é o paciente que tem indicação de realizar a prótese peniana. E quando não tem nada e você entrega uma prótese peniana bem colocada, uma prótese peniana adequada, você leva essa vida, você consegue resolver o problema desse paciente, devolve a parte sexual dele, uma vida sexual ativa, e esse paciente fica muito grato e os índices de satisfação são grandes e é excelente, né? Então, só que precisa ser muito bem indicado esse procedimento. E dentro das próteses penianas, nós temos vários tipos de próteses penianas. Nós temos próteses penianas maleáveis, que são aquelas próteses penianas que tem uma haste metálica dentro delas, são recobertas por um silicone, ou seja, a haste é exatamente do tamanho do pênis, o pênis fica sempre rígido, semi-rígido, ou seja, o paciente tem que dobrar o pênis quando vai utilizar, ou seja, vai para o ato sexual, ele dobra o pênis e consegue a penetração, quando termina ele recolhe o pênis. Então, qual é que são as desvantagens da prótese maleável? Que são as mais comuns e são as mais em conta, tá? As desvantagens, até tem um vídeo aqui só sobre próteses penianas que tem aqui, vocês podem procurar no meu Instagram, que eu falo detalhadamente. Mas as principais desvantagens é que ela não aumenta no diâmetro, ela não tem um aumento do diâmetro, e ela também não é possível de ser escondida. Então, aqueles pacientes, muitas vezes, que vão na praia, não conseguem esconder de uma maneira adequada, ou aqueles pacientes que têm crianças em casa, que não podem pegar as crianças no colo, que ficam com uma sensação ruim, assim. Então, as próteses maleáveis têm essa peculiaridade. E aí nós temos as próteses infláveis, que podem ser de 2 volumes ou de 3 volumes. Basicamente, a de 2 volumes não tem um reservatório, ela é muito boa, mas ela não fica nem tão ereta e também nem tão defletida, ou seja, nem tão flácida. Ela fica no meio termo, tá? Porque ela não tem o reservatório. E as próteses 3 volumes, que são as Ferraris das próteses, elas conseguem, então, ter uma ereção muito grande, elas aumentam muito em diâmetro também, ou seja, elas conseguem chegar no diâmetro máximo do pênis, no comprimento máximo, e quando esvaziam, elas esvaziam por completo, ou seja, ficam bem disfarçadas, tá?
Essas próteses 3 volumes são as Ferraris das próteses penianas, eu coloquei muitas, fiz treinamento no exterior, inclusive colocava para, uma época, colocava para as empresas que traziam as próteses, me chamavam para fazer treinamento de colegas. Só que são problemas que são muito caras, né? São bem caras e não é para todo mundo. Nos Estados Unidos o sistema de saúde paga essas próteses, mas aqui no Brasil não. E uma prótese dessa realmente é um valor bem expressivo, né? E para qualquer pessoa. Então são casos selecionados onde a pessoa realmente coloca essa questão sexual como uma prioridade na sua vida. E esses pacientes têm então realizado a prótese peniana inflável e saem com muito satisfeitos, tá? Então, basicamente, falei bastante aqui sobre a questão da impotência sexual. Queria deixar, se vocês querem fazer alguma pergunta, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser rápido, assim, conciso e trabalhar com vocês assim as principais causas da disfunção erétil. E os principais tratamentos, tá? Tinha muito mais coisa que eu poderia falar, mas de uma maneira geral é isso. Ó, eu sou obeso, se eu fizer uma cirurgia bariátrica, terei instabilidade nos hormônios sexuais? Não necessariamente, não necessariamente. Muitas vezes, tá? A questão da obesidade acontece. Quando a gente é obeso, tá? A gente tem geralmente uma insulina muito alta, tá? E essa insulina muito alta da obesidade, ela converte a nossa testosterona muito em estrogênio. Então nós temos uma perda da testosterona biodisponível. Nós temos uma testosterona às vezes até no nível normal, mas a nossa testosterona livre está lá embaixo. E nós temos uma estrogenização, nós temos um acúmulo de gordura relacionado ao aumento do estrogênio. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, nós temos uma limitação no volume e na absorção, tá? Nós temos, então, uma questão relacionada então, à queda dessa insulina, porque a gente não consegue se alimentar como a gente se alimentava, né? E caindo a insulina muitas vezes até a nossa testosterona melhora. Quando a gente emagrece, a nossa testosterona melhora. Mas, obviamente, que eu sou muito favorável, sou muito assim, favorável a uma abordagem clínica da obesidade. Para mim, a questão da cirurgia bariátrica tem que ser a última alternativa. Tá? Porque, realmente, com a questão clínica, com a conscientização, muitas vezes a gente consegue. Nós temos inúmeros pacientes lá no Instituto que nós tivemos perdas ponderais acima de 30, 40 quilos. Tá? Por quê? Porque os pacientes conscientizaram, a gente consegue entrar na mente desses pacientes e fazer mudanças nos hábitos que a gente consegue evitar, inclusive, uma cirurgia bariátrica. Né? E ter os benefícios sem precisar ter os danos da cirurgia bariátrica, que é uma má absorção, né? Que é uma questão relacionada a uma mutilação que se faz no nosso intestino, né? Então a cirurgia bariátrica causa essas alterações que a gente tem que evitar. A questão da prótese peniana inflável é um bom carro, tá? É um bom carro. Doutor, indivíduos com problemas circulatórios, varizes, pode interferir na ereção peniana? Não necessariamente, tá? Mas com problemas circulatórios, com certeza, tá? Varizes muitas vezes não tem tanta relação, porque varizes são lesões venosas, né? Alterações na questão do retorno venoso, muitas vezes tem uma origem genética na questão das varizes também, né? Mas questões circulatórias são questões muito amplas, né? O que afeta realmente a questão da ereção são os problemas circulatórios relacionados à aterosclerose. E esses são a base da disfunção erétil de origem orgânica, tá, Cris Coelho? Isso sim tem um papel fundamental. As varizes não necessariamente, tá? Muitas vezes o que acontece é o seguinte, as varizes podem ser a causa
né? São ser causadas por uma obesidade visceral que diminui o retorno venoso das veias dos membros inferiores. Então tu tem que ver esse outro lado, não necessariamente as varizes. As varizes podem ser uma consequência de outros problemas. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos lá, aproveitem aí que eu tô aqui para ajudar vocês, responder vocês. Mandem ali o aviãozinho para os amigos. Todo mundo conhece um amigo que está fraquejando aí. Agora é a hora de tirar as dúvidas aí. Vamos lá. Queria agradecer a todos vocês, então, pela presença. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós chegamos hoje a 160 pessoas online. Acho que é o meu recorde aqui nas lives do Top 5. Tá? Esse é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu domino, que eu trabalho há muitos anos, né? E é um prazer para mim sempre tratar e melhorar a vida dos meus pacientes, porque realmente essa questão da disfunção erétil é uma questão que impacta muito a vida, né, e a sexualidade dos homens. Martina, quer aparecer? Então eu queria me despedir hoje aqui desejando um restinho de domingo muito feliz para todos, tá? Um final... Feliz Páscoa pra vocês. Um feliz Páscoa para todos vocês. Tá bom, pessoal? Boa noite, até semana que vem com mais um Top 5. Coloquem nos comentários aqui depois o que vocês querem que eu fale semana que vem, hein? Que eu vou fazer uma enquete aqui para saber o que o pessoal quer que eu fale. Que eu vou falar então sobre uma abordagem sobre os maridos teimosos visando conhecer ou procurar o paciente. Eu acho que a melhor coisa, sabe, realmente vir junto do marido, tentar vir junto com ele na consulta. Às vezes é uma questão bem legal, trazer vir o casal junto, sabe? Eu tenho atendido muitos casais, né? E diz assim, vamos fazer um check-up, vamos ver como é que tu tá, e aí aborda durante a consulta essa questão da sexualidade. Eu abordo com todos os meus pacientes, isso é uma das coisas que eu pergunto para todos os meus pacientes, sobre a questão da sexualidade. Eu acho que é importante, é uma questão importante na vida dos homens, né? E a gente não pode negligenciar isso, porque isso realmente causa um impacto desde a relação. Muitas vezes a vida do casal não está legal, né? E esse é um dos fatores, porque acaba gerando um ruído entre o marido e a mulher, o homem fica chateado, acaba culpando a esposa, né? Fica nervoso, fica explosivo, e você vai ver lá a questão sexual que não está legal, né? Então isso é uma das coisas, é uma das dicas que eu dou. Traga o seu marido junto, né? Não custa nada a gente fazer uma revisão, ver como é que está a saúde de uma maneira geral, né? A gente quer envelhecer e como eu sempre digo, né? A medicina evoluiu muito em manter as pessoas vivas, doentes vivas, mas a gente precisa evoluir muito ainda de manter as pessoas com longevidade, mas com saúde, com bem-estar, qualidade de vida. E a gente tem um papel importante, isso é apaixonante para o médico, né? Quando eu comecei a focar toda a minha prática nessa questão, realmente foi libertador para mim, e eu amo muito o que eu faço, que eu consigo realmente trazer para os pacientes qualidade de vida, que é entregar uma vida plena, sem limitações, né? Mas, acima de tudo, uma vida feliz, e os pacientes que acreditam nessa jornada, que vêm nessa jornada junto comigo, realmente me dão um feedback muito positivo, me dão uma alegria, assim, me dão a sensação de que a gente pode estar realmente fazendo uma medicina diferente. Isso nos estimula muito. Ok, pessoal? Boa noite para todos vocês.